horas no espaço do museu. Todo mundo pode estar aqui conosco hoje. E eu fico muito feliz de ter a Nícia Bormann e o Túlio fazendo esse trabalho com a gente. Tem uma canção brasileira que diz: o seu olhar melhora o meu, né? E eu acho um luxo a gente estar fazendo uma celebração de 60 anos de um mestre da cultura tradicional popular em um país tão socialmente desigual e perverso, que a maioria dos artistas, não só desse meio chamado arte popular, tem uma vida muito mais precarizada do que a maioria de nós, mulheres e homens, trabalhadoras e trabalhadores. É muito especial ter a Nícia Bormann, que é uma pessoa da gravura, ela também é uma gravadora. É muito especial ter o Túlio para Campos, que também é um gravador, mas, sobretudo, eu quero pegar esse gancho que a Nícia fala, se referindo às estilotipias, que é essa parede aqui, né, onde a João vai apreciar a madeira, né, que a madeira já tem de inscrição dela própria, para ela ser um ser na terra, e pegar também carona na abertura do Saulo, que é um museólogo. Hoje o Museu de Arte da UFC tem 2 museólogos, o Saulo Moreno e a Graciela Siqueira, que é a diretora, que são ativistas da museologia. Eles pensam a museologia e não à toa o Malk, né, tem, o Felipe está aqui só concordando. Sim. O Felipe é um morador do Benfica e ele sabe o que tem sido o Malk nos últimos anos aqui na vida do Benfica. Mas é muito especial quando o Saulo vai trazer o professor Gilmar de Carvalho, vai trazer isso do museu ser também uma encruzilhada, né? É nas encruzilhadas que os encontros acontecem. E aí, por que é especial estar trabalhando com Nícia, Túlio, João Pedro e o Malk? A matriz do Frei Damião, que vocês estão vendo aqui, ela é de 1998. Primeira leva de estilo, João Pedro começou a fazer estilo em 98. Gilmar de Carvalho compra a matriz do João e olha para o João e diz: esta matriz vai para o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Então, existe uma perspectiva histórica de futuro que, infelizmente, poucos homens, poucas mulheres, sejam pesquisadores, sejam pesquisadoras, sejam gestores, sejam gestoras, têm. Né? Gilmar de Carvalho, além de um pesquisador, professor e um poeta, porque ele era um escritor, sobretudo ele também era um artista, ele tinha essa perspectiva de futuro. E eu acho que ele vai perceber no João Pedro, quando ele cruza com o João Pedro no Juazeiro a primeira vez, no começo dos anos 80, 1982, 83, João Pedro é um cordelista entre tantos que fazem folhetos de cordel no Juazeiro. Em 98, pela mestra necessidade, como o mestre Nossa dizia, quem era a mestra dele? Ele dizia: minha mestra é a necessidade. Eu faço por precisão. Um homem de corte tão preciso trabalhava com precisão, né? E aí, o João Pedro, em 98, vai começar a fazer estilo porque ele precisa de uma imagem para capa. E ele cansou de pedir às outras pessoas uma imagem, que cedesse uma imagem para estilo, para o folheto dele. Quando ele começa a fazer, ele fica assustadíssimo com como é difícil fazer estilo, como é difícil pegar uma madeira, riscar, desenhar, fazer um desenho invertido, né? E daí fazer surgir uma estilo impressa. É tanto que da primeira leva do João, ela vai ter pouquíssimo branco e ela vai ter muito preto, porque ele tinha essa habilidade, isso que a Nícia vai dizer no crescendo, né? Que o Saulo vai falar desse pontinho. O João Pedro sabia muito pouco, não sabia quase nada. Ele ficou impactado com o quão difícil era fazer e como havia um imenso saber ali. E ele vai se tornar o principal aluno dele próprio, de tal modo obcecado e obsessivo que os colegas botam o apelido dele de pinica-pau, ou pica-pau, e começam a esconder a madeira do João Pedro, porque o João Pedro sai traficando todas as noites
noite, todas as madrugadas, depois que a casa encerra o dia, ele é de uma casa ateliê, como a maioria dos artistas do Juazeiro, ele sai cavando tudo. Gilmar percebe em João Pedro a concretização de uma hipótese de trabalho, investindo-se, havendo fomento, havendo interlocução, se políticas públicas chegam até um torrão e chegam em uma pessoa que nunca fez algo que não sabia fazer, dali vai brotar uma árvore. Estou dizendo que vai brotar uma árvore, porque eu quero me referir ao Juazeiro, que tem nome de árvore, Gilmar vai dizer, será uma árvore esta cidade? Essa cidade é uma árvore, tem raiz para todo mundo, tem sombra para todo mundo, porque o Juazeiro não seca nunca, mesmo quando para de chover. Então, esse encontro de Gilmar com João Pedro é um dos encontros definidores de uma vida. O João Pedro diz que depois do encontro dele com a Célia, que ele casou, tem o Alisson, que estava ali na demonstração de Chico, a Williane, o Anderson, o Nauan já é neto, o Pedrinho já é neto, o Hugo já é neto, ele vai dizer que o encontro com Gilmar é o principal encontro, é o mais importante encontro da vida dele, que vai ser uma interrupção contínua até a morte do Gilmar, em 2021, de Covid, quando já havia vacina para combater o vírus. Então, esses encontros, esses cruzamentos que hoje se atualizam aqui no Museu de Arte da UFC, João Pedro é fruto deles, né? Porque o Juazeiro é uma senhora encruzilhada. Né? Se tem um lugar cosmopolita no Ceará, não é Copacabana, não é Jericoacoara. E não são as vistas que uma suposta elite do Ceará elege como as prioridades a serem vistas no Estado. Se existe um lugar no chão cosmopolita do Ceará, chama-se Juazeiro do Norte, irrigado pelas fontes as mais diversas. João Pedro, muito sabido, bebeu de todas elas. E o encontro com Gilmar vibra até hoje. Por isso que é a obra escolhida pelo João Pedro para ser doada à Pró-Reitoria de Cultura da UFC, a professora Glícia Gadelha está aqui hoje com a gente, para o acervo do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Então, o acervo que recebe uma matriz da primeira leva de estilo do João Pedro recebe as mais recentes também. O painel 71 vezes Gilmar, que está aqui na entrada do museu, é um painel que também se relaciona com a história do professor Gilmar de Carvalho, da xilogravura, da insistente persistência de todo artista, de cada artista do Ceará, sobretudo os que vêm desse chão dito popular, e ele dialoga com a história também do museu e da história da xilogravura no Ceará e no mundo. Porque isso eu estava conversando antes de vir para esse lugar aqui, o que quer que aconteça no Ceará é internacional e é do mundo, porque aqui é um lugar do mundo também. Então, o painel que está lá fora, 71 vezes Gilmar, é uma estilo sobre lona, é um modo de dizer, a partir de uma madeira matriz, como essa, eu posso imprimir várias superfícies. O de lá é lona. É uma encomenda, a maioria das obras que estão aqui na exposição são encomendas. Quando as pessoas olham meio torto para a encomenda de obra de arte, eu comecei a dar a mesma resposta que o Fausto Miro dá. Ele diz, a Itália é quase toda encomendada. E a gente acha o máximo visitar e acha incrível todas as obras. Né? Então, quase tudo que tem aqui foi encomendado, como aquela série reportativa que foi a assessoria de comunicação da UFC, que encomendou ao João Pedro em 2009 no centenário do poeta. Mas por que eu digo que esse painel se relaciona com tudo isso? O painel foi uma encomenda da Dodora Guimarães, que hoje é presidente do Instituto Sérgio Esmeralda, que é um artista nascido no Crato, é um dos primeiros emissários enviados pela UFC ao Cariri para ir constituindo, inventando um acervo para o Museu de Arte da UFC. Tudo é inventado. Então, se a gente pode inventar um museu de arte com a matriz popular, isso é um gesto político muito claro. Mas a Dodora tem uma outra relação com o Juazeiro, com os meninos Cariri. No caso da xilogravura, a Dodora convida J. Borges,
da zona ali do Pernambuco, de Bezerros, para dar uma oficina em Juazeiro, uma oficina de cor, o uso da cor na xilografia. O Gilmar diz que alguns xilógrafos já usavam a cor antigamente. Aí ele diz, quando J. Borges passa lá, a convite da doutora Guimarães, que era uma trabalhadora da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, a cor vai explodir na gravura do João Pedro. E aí você tem uma sala, né, cheia de cor. Quase sempre a gente associa a xilogravura ao contraste do preto e do branco. Então, a gente tem isso amalgamado em uma única peça que está ali fora, que vai fazer parte do acervo do museu. Tem uma referência como o aniversário do Gilmar, né? E tem uma ligação direta com a produção recente do João Pedro. Então, o Gilmar de Carvalho morreu em 2021, a única pessoa para quem eu liguei foi o João Pedro. Eu não era amiga do Gilmar, eu sou uma leitora do Gilmar, aluna como a Glícia também. E eu falei com o João Pedro, e o João Pedro, a gente não dizia quase nada no telefone, eu perguntei como é que você está. Aí ele disse assim, tudo que eu fizer doravante será para o Gilmar de Carvalho. Eu sou uma cria do Gilmar de Carvalho. E aí ele escreve o livro do Gilmar que eu conheci. Naquela mesma noite ele já começa a enviar texto que ele está escrevendo sobre o Gilmar. E no pedacinho que está aqui destacado, ele conta da manhã em que ele foi acordado por um outro gravador do Juazeiro, Zé Lourenço, que ensinou João Pedro a imprimir. Zé Lourenço bateu na porta dele e disse, acorda rapaz, o professor está lá na gráfica. A gráfica era a Lira Nordestina, que é uma inscrição do Juazeiro no mundo da editoração, no mundo dos livros e no mundo da leitura. Esta terra inventada por negros e analfabetos, né, por populações que chegavam de mãos vazias, mas vinham cheias, porque traziam tradições as mais diversas. Ele diz, acorda rapaz, que o professor está lá na gráfica e quer te encontrar. E o João Pedro vai para a Lira Nordestina e ele diz que na mesa, na grande mesa da Lira, o Gilmar de Carvalho está ao centro, os gravadores no entorno do Gilmar, como sempre acontecia, Gilmar encomendando o trabalho, pagando, levando material, comprando coisas, dizendo, ô Zé Lourenço, faça isso, Cícero, que tal fazer algo assim, pensando em acertos futuros, fomentando uma produção. E aí na mesa que o João Pedro vai chamar essa cena de ceia larga, com a Santa Ceia de Gilmar de Carvalho, era Gilmar, né, além de distribuindo futuros, como o João Pedro diz, ele diz que as matrizes dele estavam na mesa e Gilmar mostra, e ali era como se Gilmar estivesse dizendo, nasce novo xilógrafo do Juazeiro do Norte, João Pedro do Juazeiro. E esta João Pedro de Carvalho Neto. E esta matriz eu vou levar para você no Museu de Arte da UFC. Então hoje, como o Saulo falou, e o João vai falar, e a Polícia, eu sei que também vão tocar nisso, a gente está fazendo uma participação mínima, uma história, um tempo que sempre nos antecede, sempre nos ultrapassará. Por isso a gente abre o Exu, o mensageiro entre os mundos, o Senhor das comunicações, o que provoca os encontros, o Senhor das encruzilhadas, e a gente encerra com o Orixá Tempo, e um candomblé representado por uma árvore. E a Chilo, como João Pedro diz, é um ser vivo, né? A madeira é um ser vivo, ainda que cansível. A partir de uma árvore, a madeira está lá dizendo da invenção do